Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o César e hoje a gente vai dar início à nossa aula sobre os protistas. A gente vai explorar um pouquinho as características gerais dos protistas e dar um enfoque um pouquinho mais profundo sobre alguns grupos que são bastante importantes, tanto do ponto de vista médico como também agrícola. Tá? Então, sem perda de tempo, vamos lá iniciar nossa aula de hoje. Nessa nossa primeira parte da aula, a gente vai falar sobre as características gerais dos protistas, abordando temas como o histórico de classificação dos protistas ao longo do tempo desde a sua descoberta e também quais são aquelas características gerais que são compartilhadas por todos os organismos que são enquadrados dentro do reino protista. Com relação ao histórico, os protistas foram pela primeira vez identificados ainda no século XVII pelo Anthony van Leeuwenhoek, no ano de 1675. Esse naturalista ele trabalhou por muito tempo com microscópios e ele pela primeira vez identificou um protista analisando as próprias fezes. Então ele isolou um protista parasita e pela primeira vez identificou esse organismo. Então, somente em 1818 o George Goldfuss incluiu os protistas dentro do grupo zoófita, que incluía o que eles consideravam na época os animais mais primitivos. Em 1839 ocorreu a descoberta das células e nesse momento se percebeu a natureza distinta dos protistas como organismos unicelulares e deles passaram a ser considerados em 1845 como protozoa, que seriam os animais unicelulares. Somente mais tarde o Ernest Haeckel, o famoso Ernest Haeckel, ele classificou os antigos protozoa como o reino protista e dele incluiu juntamente com os protozoários também as algas. Tá? E até hoje a gente então estuda o reino protista. Quais são as características gerais que esse grupo aqui possui? Bom, eles são predominantemente unicelulares. Então, se eu falo predominantemente unicelulares, significa que sim, existem alguns organismos multicelulares dentro dos protistas hoje. Mas a grande maioria dos organismos pertencentes ao reino protista, então, eles são unicelulares. Eles também são eucariontes, podendo ter até um ou mais nucléolos em alguns casos. E também ocupam uma grande variedade de hábitats, tanto em ambiente terrestre, marinho, de água doce, algumas espécies são simbiontes e outras são parasitas, que podem inclusive causar doenças em animais, incluindo humanos, animais de criação e também nas plantas. E tem uma grande variação na forma, variando o tamanho então de 2 a 200 micrômetros. Então a gente está falando de uma variação de ordem de 100 vezes o tamanho desses organismos aqui. Tá? Muitos organismos também formam colônias, são coloniais. A gente não considera eles multicelulares, mas como organismos coloniais. Tá? E como é que esse organismo unicelular ele mantém a forma? Pensem, embora o protista seja um organismo unicelular, ele enfrenta os mesmos problemas que outros organismos enfrentam, como manter a forma, para se alimentar e para se reproduzir. Só que claro que eles resolvem esses problemas de forma mais simples. Como é que eles mantêm a forma, por exemplo? Eles utilizam para isso a membrana celular, que vai separar o meio interno do meio externo, é bastante importante também porque ela interage com o meio interno e o meio externo, a gente vai ver como isso é importante em relação à troca gasosa, à excreção. E eles também mantêm a forma, a rigidez do corpo, utilizando para isso o citoesqueleto, que pode ser disposto de diferentes formas, como tendo microfilamentos, eles podem ter microtúbulos dispersos por todo o citoplasma do organismo e de diferentes formas, inclusive também alvéolos subjacentes, a membrana plasmática, que auxiliam então que esses protistas mantenham a sua forma corporal. Tá? Outra questão importante dos protistas é a locomoção. Como é que um organismo unicelular se locomove? Os protistas eles têm 3 formas básicas de locomoção, por meio de flagelo, cílio e pseudópodes. O flagelo forma uma estrutura fina, filiforme, que exterioriza-se em pontos definidos na célula, de acordo com a espécie ou, em alguns casos, de acordo com o estágio de desenvolvimento. O flagelo é formado por um conjunto de microtúbulos, sendo que um microtúbulo central, um par de microtúbulos central, é rodeado por 9 pares de microtúbulos periféricos. Essa mesma estrutura também vai ser encontrada nos cílios, que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Tá? Aqui a gente tem um vídeo que mostra como é que funciona essa locomoção via flagelo em um protista, num meio fluido. Então aqui vocês conseguem ver claramente a presença do flagelo. Inclusive a gente consegue ver que esse flagelo se insere lá na extremidade anterior desse organismo aqui.
E conforme ele vai fazendo esse chicoteamento, então, do flagelo ele vai se locomovendo adiante. Outra estrutura bastante difundida, então, dentro do reino protista, é a presença dos cílios. Como eu falei para vocês anteriormente, a estrutura dos cílios é exatamente a mesma de um flagelo. O que vai variar é que eles são estruturas finas e curtas, que revestem grande parte da estrutura corpórea de um protista. Olha que interessante essa imagem. Aqui foi feita uma coloração especial em que a gente consegue ver em verde os cílios desse protista e em vermelho os microtúbulos, então, que formam o citoesqueleto que mantém a forma desse protista aqui. Tá? Olha a quantidade de cílios que a gente consegue observar, muito maior do que a gente vê no número de flagelos. Notem também que eles são estruturas mais curtas, né? Esse vídeo ilustra bem isso que eu estou mostrando para vocês, isso que eu estou falando para vocês. Ó. A gente consegue ver aqui um paramécio, se vocês repararem aqui nas extremidades desse paramécio, dá para ver algumas estruturas se locomovendo, se movendo, né? E alterando um pouco o fluxo do fluido aqui. Essas estruturas aqui, então, são os cílios, né? Que uma vez que eles batem simultaneamente, eles conseguem movimentar esse protista num meio fluido. E uma terceira forma de locomoção é por meio dos pseudópodes, que são extensões fluidas do citoplasma que formam estruturas chamadas de lobópodes, né, que são utilizadas para locomoção. Tá? Então, aqui a gente vai ter um vídeo que ilustra bem isso que eu falei para vocês. Ó. Vocês estão vendo aqui, ó, essas projeções do citoplasma, né, formando o que nós chamamos de pseudópodos. Né? Então, vocês conseguem ver, inclusive, uma movimentação intensa aqui pelo citoplasma, né, para a formação dessas estruturas, dessas extensões, essas projeções do citoplasma. Também é bom pontuar que existem alguns protistas que não têm capacidade de locomoção, particularmente algumas espécies aí de parasitos que a gente vai analisar posteriormente, na próxima aula. Tá? Outra questão interessante é analisar como é que é a obtenção de alimento dentro desse grupo aqui. A gente tem tanto organismos heterótrofos, né, que dependem do consumo de partículas alimentares para a obtenção de energia, e essa partícula alimentar ela pode ser obtida por meio da fagocitose, se ela for sólida, né, e se ela for uma partícula solúvel, solubilizada, né, a gente chama esse processo de pinocitose. Mas são processos muito parecidos, né, segundo o qual essa partícula que ela vai ser englobada, né, vai ocorrer uma invaginação aqui da membrana plasmática. Essa estrutura vai ser então incorporada pelo protista, formando um vacúolo digestivo. Aqui lisossomos vão liberar enzimas que vão fazer a quebra dessa partícula aqui, que uma vez que ela foi digerida, então os nutrientes e proteínas, né, os aminoácidos, né, carboidratos vão ser todos liberados aqui para o interior do citoplasma e distribuídos pelo interior dessa célula aqui. E também tem organismos que são autótrofos. Eles podem ser tanto fototróficos como também quimiotróficos. Então, no caso desses organismos aqui, eles vão vão produzir o próprio alimento, né, por meio desses processos que a gente acabou de descrever aqui para vocês. Aqui a gente tem um vídeo para ilustrar como é que funciona esse processo, então, de fagocitose. Tá? Isso daqui trata, então, de uma ameba. Então, a gente consegue ver que ela está fazendo essa projeção do citoplasma em direção aqui ao paramécio, né? E a partir do momento que a membrana plasmática se conecta aqui, formando um grande vacúolo, aqui no caso digestivo, né? Nesse momento, então, que os lisossomos eles vão se conectar a esse vacúolo digestivo, vão liberar as enzimas que vão fazer a quebra desse paramécio aqui e em partículas menores que podem ser aproveitadas, né, por esse protista. Outros fatores importantes para a sobrevivência de um protista que estão relacionados à atividade da membrana plasmática é o processo de excreção, osmorregulação e troca gasosa. Tá? Esse processo de excreção e troca gasosa ele vai ocorrer por difusão simples, ou seja, aqui no caso da troca gasosa, o oxigênio do meio externo, pode ser da água ou mesmo do ar, ele vai entrar pela membrana plasmática, para o interior do citoplasma do animal, ele vai usar isso daqui para a produção de energia, e o CO2, que é resultante do metabolismo, vai ser eliminado por meio externo também pela membrana plasmática. No caso da amônia, a amônia vai ser então sintetizada e vai ser liberado para o meio externo também por essa membrana plasmática. Para a gente entender adequadamente o processo de osmorregulação,
é importante que a gente faça uma breve revisão relacionada, então, a como é que funciona o processo de osmose. Então, aqui a gente tem um experimento bastante famoso, né, no qual a gente vai ter uma solução salina 3% com a presença de um corante verde, separado aqui do meio externo por uma membrana com permeabilidade seletiva que cumpre o mesmo papel da membrana plasmática. Uma vez que essa solução aqui entrou em contato com a água destilada, notem o que aconteceu aqui nessa nossa terceiro momento. Ocorreu que a água ela entrou no interior desse tubo aqui de vidro. A gente consegue ver isso pelo aumento do volume de água e pela coloração, então, aqui demonstrando uma diluição desse líquido aqui. Tá? O que está indicando aqui? É que a água ela saiu do meio menos concentrado de solutos, né, para o meio mais concentrado, que era o interior do frasco de vidro. Então isso daqui a gente chama de um processo de osmose e ocorre naturalmente nos organismos vivos. Isso significa dizer então que dependendo do meio externo, o organismo pode receber, ganhar ou perder água para o meio. Se esse organismo ele for isotônico, significa que o ambiente interno e o externo eles possuem a mesma concentração de solutos. Então não vai ocorrer esse processo aqui de osmose. Já se esse animal for hipotônico, significa que o ambiente interno vai possuir uma concentração de solutos menor. Hipo significa menor, que é a externa. Tá? Então, a gente vai ter uma concentração de solutos no interior do corpo do animal menor que a externa. Isso aqui tipicamente ocorre em animais marinhos. Hipertônico, hiper é mais, significa então que o ambiente interno possui uma concentração de solutos maior que a externa. A gente vai encontrar isso daqui em organismos que vivem em água doce. Então, dependendo da condição do protista, a gente vai ter um tipo de resposta em relação à osmorregulação. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um protista que vive na água salgada. Então, a concentração de solutos no citoplasma ela é menor do que no meio externo. Tá? Consequentemente, como a água vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, a tendência desse protista é perder continuamente água para o meio externo, a não ser que ele adote algumas medidas fisiológicas para evitar essa perda. Já um protista que vive na água doce é exatamente o contrário. Então, o meio interno desse protista ele vai ter uma maior concentração em comparação com o meio externo, que é a água doce. Consequentemente, a tendência é o quê? Que a água entre por osmose no interior do organismo. E se o organismo não conseguir eliminar esse excesso de água, a membrana plasmática tende a romper e o protista morreria. Então, para isso, no caso dos protistas aquáticos, existe uma estrutura chamada vacúolo contrátil, cuja função é justamente eliminar o excesso de água que entra no interior do protista. Então, reparem que a gente vai ter aqui uma dificuldade diferente em relação ao tipo de ambiente que vive o protista. Tá? E com relação à reprodução, a gente viu como é que os protistas se locomovem, como é que eles se alimentam, como é que eles fazem o processo de excreção, como é que eles fazem o processo de troca gasosa, como é que eles fazem o processo de osmorregulação e como é que eles se reproduzem. A gente tem basicamente dois tipos de reprodução dentro do grupo, que pode ser a assexuada e assexuada. A assexuada não há troca de material genético, né? Então ela ocorre de diferentes formas. Uma delas é por meio da fissão binária. Então esse protista ele vai duplicar o material genético dele e vai sofrer o processo de citocinose. Então de uma célula protista mãe a gente vai ter duas células protistas filhos que tenham exatamente o mesmo genótipo. Então não tem aqui variabilidade genética. Tá? Aqui a fissão múltipla, o que vai acontecer é que o núcleo ele vai dividir-se várias vezes, né? E depois que ele formou vários núcleos a gente vai ter o processo de citocinese. Tá? Então note que nesse caso aqui o nome é fissão múltipla porque uma célula mãe dá origem a várias células filhos. Né? Esse tipo de reprodução é muito comum em alguns protistas parasitos. Tá? Isso facilita com que ele rapidamente se reproduza no corpo do hospedeiro, né? E facilita o processo de infecção. Tem um terceiro tipo de reprodução assexuada dentro dos protistas, que é a reprodução por brotamento. Ela tem esse nome por quê? Porque note que vai ocorrer o processo de duplicação do DNA no protista, né? Várias vezes esse processo pode ocorrer, mas a citocinese, aquele processo de separação das células, ele não é completado. Tá? Então essas células elas ficam por um determinado período de tempo unidas umas às outras, dando a ideia de que elas estão brotando. Daí vem o nome de reprodução
assexuada por brotamento, tá? Que também pode ocorrer nos protistas. E um segundo tipo de reprodução que a gente encontra nos protistas é a sexuada. Tá? Aqui nesse caso ela pode ocorrer por o que a gente chama de singamia, que vai ser a produção de núcleos e células haploides por uma divisão reducional muito parecida com uma meiose, né? E posteriormente esses núcleos formados eles vão se fundir para produzir um protista diploide. Então aqui notem que ocorre um processo de troca gamética, então vai aumentar a variabilidade genética. Um segundo processo que ocorre nos protistas é o de conjugação. Aqui nesse caso vai ocorrer o pareamento de dois protistas e vai ocorrer uma fusão das membranas e troca de material genético dos micronúcleos. Então o que vocês estão vendo aqui são os protistas pareando, né? Eles estão se unindo, vai ocorrer o processo de meiose aqui nesses micronúcleos. Alguns desses micronúcleos eles vão se desintegrar, tá? E posteriormente vai ocorrer a troca. Então o micronúcleo desse protista vem para o outro protista, o micronúcleo aqui representado em azul vai para o protista que está conjugado. Posteriormente, no final nessa forma de reprodução, vai ocorrer a fusão desses micronúcleos aqui, então proporcionando um aumento na variabilidade genética. Tá? E uma outra adaptação, para a gente finalizar, então, bastante importante que ocorre nos protistas, é um processo de encistamento. Tá? É uma capacidade, uma adaptação que alguns protistas possuem para conseguir lidar com condições ambientais que não são adequadas para a sobrevivência desse protista. Então, é uma condição bastante comum em protistas que são parasitos. Tá? Então, ele forma um estágio latente que tem um revestimento externo resistente e que também ocorre a interrupção do metabolismo. Então, muitos parasitas eles insistam quando eles estão fora do corpo do hospedeiro. E o outro hospedeiro se contamina quando ele, de alguma forma, entra em contato com esse protista encistado. Então, uma vez que ele retorna ao corpo do hospedeiro, ele vai desencistar e vai conseguir, então, se reproduzir e dentro do corpo do hospedeiro. Tá, e como conclusão, então, a gente pode ver que os protistas formam um grupo extremamente diverso de organismos predominantemente unicelulares. Eles também podem formar colônias e alguns poucos serem multicelulares. Porém, eles não formam tecidos embrionários, o que os distingue dos animais, né? E mesmo outros organismos como as plantas que possuem tecidos embrionários. Além disso, é um grupo que está cada vez mais sendo estudado e é esperado mudanças na classificação do grupo para os próximos anos. Então tem-se muito ainda o que se estudar e se descobrir a respeito do reino protista. Pessoal, não esqueçam de visitar o Moodle para ler os materiais complementares relacionados à aula de hoje, além de realizar as atividades propostas. Tanto eu como a monitora estaremos disponíveis para sanar as suas dúvidas. Para isso, acesse o site do Moodle e veja qual é o horário de atendimento da monitora. Eu estarei atendendo vocês durante o horário das aulas presenciais, então toda segunda-feira. Cuidem-se e fiquem bem. Até mais!